Vamos começar, né? Senão a gente não. Na aula de hoje a gente vai iniciar na aula na semana passada a gente estava falando a parte introdutória, né, de séries de Fourier, porque hoje vai começar a aparecer nas equações que a gente vai começar a resolver, vai aparecer os coeficientes da série do seno, por exemplo, e aí a gente vai, por isso que a gente precisou daquela introdução lá, falando das séries de Fourier. Então, a introdução que a gente viu foi exatamente para hoje começar, né, dar o start do capítulo 6, que é falar das equações, das EDPs, né? E o tipo que a gente vai estudar vão ser 3 EDP, né? Vai ser a equação do calor, vai ser a equação da onda e vai ser a equação de Laplace no plano. Então, essas 3 EDPs, a gente vai resolver alguns casos delas, não vamos resolver o problema por completo, né? Então, vai ser as condições de fronteiras homogêneas que a gente vai ver na aula de hoje. Depois a gente vai fazer mais alguma modificação na fronteira não homogênea, né? O caso não homogêneo, a fronteira não homogênea, isso para a equação do calor. Na equação da onda também a gente vai ver duas variações possíveis, né? A onda começando com uma determinada padrão e a partir desse padrão, de acordo com o tempo passa, a onda vai modificando, ou a gente pode começar com a corda desse jeito aqui e colocando velocidade em cada ponto. Quando você coloca velocidade em cada ponto, essa onda, essa corda estendida aqui vai começar a fazer o movimento, né? Devido à velocidade inicial em cada ponto. E a equação de Laplace, que a gente vai ver o que? Vai depender das fronteiras, né? A gente vai resolver o caso onde vai ter uma função aqui nessa fronteira, uma função nessa fronteira. Marcos chegando, bom dia, Marcos. Uma função nessa fronteira e uma função nessa fronteira. E aí, o que a gente vai fazer para resolver o problema? A gente vai zerar uma dessas, vamos deixar uma função nessa fronteira e vamos zerar as outras 3 e vice-versa, né? Vamos fazer combinação. Depois deixar essa fronteira, chamar essa aqui de 1, 2, 3 e 4. Deixa 1, zera as outras 3. Depois deixa 2, zera as outras 3. E assim vai, né? E o caso geral seria a soma de todas elas, que é a equação de Laplace. Beleza? Tipo em cálculo 2, exatamente. Aí, o que acontece? Para fazer isso, eu preciso de um método para poder resolver essas EDPs. E o método que a gente vai utilizar é um método chamado separação de variáveis. Por que separação de variáveis? A gente vai entender já na aula de hoje por que o nome separação. Porque como a minha função solução agora vai depender de 2 variáveis, ou seja, a temperatura aqui, que a gente vai chamar de U, ela vai depender da posição e do tempo. Então, a minha solução vai depender de 2 variáveis, né? Por isso que é um EDP, ou seja, vai depender das derivadas parciais das 2 variáveis independentes, né? Porque a posição e o tempo aqui vão ser 2 variáveis independentes e a minha variável dependente, a solução, seria o U. Então, aqui o objetivo é o quê? É separar isso aqui de uma função que depende apenas de x vezes uma função que depende apenas de t. Ou seja, separar variável significa isso, ou seja, uma função de 2 variáveis, você vai tentar decompor ela. Maria Vitória chegando, bom dia. Você vai tentar decompor ela em uma função que depende somente de x vezes uma função que depende somente de t. Por isso o nome separação de variável, beleza? Então a gente vai utilizar esse método para encontrar a solução analítica para alguns casos, ou seja, a gente não vai resolver todos os casos da equação do calor, nem da onda, nem de Laplace, mas alguns a gente vai fazer. Então vamos começar com a equação do calor, com as condições de fronteira que a gente chama de Dirichlet. Então, essas condições de fronteira de Dirichlet, depois a gente vai ver as condições de fronteira de Neumann também, quando a gente está falando de fronteira homogênea. Então, para poder situarmos o problema da equação do calor, para ficar bem entendido o que a gente vai fazer a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma barra, qual que é o problema do calor, né? Da condução do calor. Imagina que você pegou uma barra, desse tipo assim, né? Uma barra, né, tridimensional assim. E aí você está querendo, logicamente, para essa barra ela tem comprimento L, beleza? Então o X aqui,
ele é maior ou igual que zero e menor ou igual que L, ou seja, a posição aqui para cada X aqui na barra, ele varia entre 0 e L, né? 0 aqui, L é o tamanho da barra. E aí, o que acontece? Eu estou querendo saber como é que funciona a temperatura nessa barra. Então, vou considerar a condição de calor numa barra reta, homogênea, de comprimento L. Espessura desprezível. O que significa isso? Significa que essa área de secção transversal aqui, ó, para cada corte que você fizer aqui, ó, essa espessura é como se ela fosse uma barra fina. Por que fina? Porque a espessura dela é desprezível, porque ela é muito menor, o comprimento L dela aqui é bem maior do que a área de secção transversal. Então, ela é uma barra fina. E outra coisa que a gente vai pedir também é que ela não perca calor aqui nas laterais, ou seja, ela é perfeitamente isolada. Ou seja, ela é perfeitamente isolada, a gente vai deixar, vamos fazer algumas condições agora para esse topo aqui, ó, ou seja, o início, quando o x é 0 e quando o x é L. Vamos ver o que acontece. Vamos deixar, ou seja, a parte... imagine que isso aqui é a minha barra, né, a lapiseira aqui da mesa. Então, esse comprimento L aqui, ele é bem maior do que a área de secção transversal aqui, não sei se dá para vocês verem, a área de secção transversal aqui da caneta. E aí eu vou pedir que ela esteja isolada aqui nesse comprimento maior. E aí pode ser que tenha alguma coisa de condução de calor apenas na extremidade de cá e na extremidade de cá, que é muito pequeno em relação a essa área lateral aqui do comprimento, beleza? Então é o que está falando aqui, ó. Vamos supor que os lados da barra estão perfeitamente isolados. Então, vamos denotar por U de xt a temperatura da barra num ponto. Esse ponto X é um ponto aqui entre 0 e L. Em um determinado instante, T maior que 0. Então, o que significa o U de xt? É a temperatura da barra na posição X, ou seja, quando você pegou essa seção transversal X aqui, ou seja, nessa posição aqui, ó, é a temperatura aqui, exatamente aqui onde é que eu estou desenhando, que ficou todo vermelho, e isso num determinado tempo T, ou seja, poderia ser 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 2 horas, ou seja, esse T aqui é um tempo. Então, essa é a função temperatura. E aí, o objetivo para a gente poder... O que é a problemática em si? Como é que comportaria a temperatura nessa barra para cada ponto X quando você deixa o tempo correr? Então, a gente tem, logicamente eu não deduzi para vocês, mas tem como a gente chegar nessa equação diferencial parcial aqui, essa aqui é a minha EDP do calor, em que a minha função temperatura, ela vai ser solução dessa EDP. O que é essa EDP? É a derivada parcial de U em relação ao tempo, igual a uma constante, chamada constante de difusividade térmica, que vai depender, logicamente, do material que é feita a barra, que multiplica quem? Multiplica a derivada parcial segunda, tá vendo? Da minha função temperatura em relação à posição, beleza? Então, eu tenho a derivada parcial primeira da temperatura em relação ao tempo, igual constante, que multiplica a derivada parcial segunda da minha função temperatura em relação à posição, beleza? Então, essa aqui é a minha EDP, logicamente aqui o tempo ele é maior do que 0, esse x que aparece aqui é essas secções transversais que tem aqui na barra, né? Ou seja, cá, o x variando de 0 até L, beleza? Esse K aqui vai depender, igual eu falei para vocês, do material que é feito a barra. Ficou tranquilo como que é a problemática da minha temperatura, do problema de condução de calor em uma barra? Ficou? Para Marcos, para o Yuri, beleza? Para Maria Vitória também. Tá ótimo. Então, agora vamos começar a colocar as condições de contorno. O que seriam as condições de contorno? Eu falei para vocês que elas estão perfeitamente isoladas na parte maior, né? Ou seja, na parte que é o comprimento. Então, o que acontece? Eu vou supor que vamos ainda admitir ainda que conhecemos a temperatura inicial da barra. O que significa isso? Significa que no tempo zero, ou seja, quando o tempo valer zero, eu sei qual que é a temperatura para cada ponto X. Voltando aqui, então, vou supor que no tempo zero
eu conheço qual que é a temperatura para cada secção transversal dessa aqui, ó. Para cada x, eu sei qual que é a temperatura. Isso no tempo zero. Aí, quando o tempo for passando, logicamente, a temperatura ela vai modificar. Por que ela vai modificar? Porque essa outra condição aqui, tá vendo? Ó? Imagine que você pegou a barra tem comprimento L e a temperatura inicial seja assim, ó, ou seja, aqui eu falei que no tempo zero, na posição zero, quando x é zero e quando x vale L, a temperatura é zero. Mas suponha que nos outros valores de x aqui no meio, a função temperatura faça isso, por exemplo. Ou seja, esse aqui é o meu f de x, ou seja, para esse ponto x aqui, ó, para essa posição x, eu tenho, no tempo zero, eu vou ter um valor aqui, digamos 1, ou seja, a temperatura para esse x1 aqui, no tempo zero, vale 1. Para esse x2 aqui, imagine que vale outra coisa, né? Ou seja, a temperatura no ponto x2 no tempo zero vale, sei lá, 1,1. Então, para cada ponto entre x e L, eu vou ter o quê? Uma temperatura inicial. Mas só que eu peguei a temperatura inicial no zero, aqui no x igual a zero. E no x igual a L, eu peguei que a temperatura vale zero. Vocês concordam que quando T vai para infinito, isso aqui tende a ficar todo mundo com temperatura zero? Quando T vai para infinito? Seria o equilíbrio térmico, porque a temperatura aqui está fixada, né? Aqui não vai valer zero sempre, né? No x igual a zero e no x igual a L, isso aqui vai valer zero a temperatura, né? Então, com o tempo, concorda que todo mundo vai tender a essa temperatura aqui do equilíbrio térmico, né? Ou seja, todo mundo vai valer zero, não vai? Beleza. Então, essas duas condições aqui, ó, são as condições de contorno que a gente chama. Por isso que o problema é chamado problema de Dirichlet para condições de fronteira homogênea. O que seria a condição de fronteira homogênea? Significa que as temperaturas na fronteira, que é onde realmente importa, que seria nesse topo aqui, ó, e nesse topo daqui, ó, a temperatura aqui vai valer, ou seja, vai valer zero, e a temperatura aqui, ou seja, zero, zero, vai valer, opa, zero, zero, não, zero T, né? Desculpa, aqui é LT para qualquer tempo, aqui é 0T para qualquer tempo, a temperatura vai valer zero nas extremidades. Ficou claro as condições? Beleza, então nós temos que resolver esse PVI, na verdade, PVIF, né? Problema de valor inicial e de fronteira, que é esse camarada aqui, ó. Ou seja, esse aqui é o meu, faz o papel do meu PVIF, né? É um problema de valor inicial e de fronteira, por quê? Porque aqui eu tenho o quê? Isso aqui significa a distribuição inicial, da temperatura. Por que inicial? Porque o tempo é zero, né? Ou seja, para cada x eu tenho uma temperatura no tempo zero. E essa outra condição aqui é o quê? É a condição de fronteira. Ou seja, significa que, independente do tempo, a temperatura nas duas extremidades, nessa aqui e nessa aqui, vai ser zero. Lembra que o comprimento maior está isolado, né? Se o comprimento maior está isolado, então significa que eu não vou preocupar com a perca ou ganho de calor nessa parte maior da barra, né? Ou seja, eu só tenho informação aqui e aqui que a temperatura ela vai permanecer zero para todo o tempo. Tranquilo? Então agora nós temos que resolver esse problema aqui. A priori, você olha para esse problema, aí você fala assim, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou encontrar essa função de duas variáveis? Dependendo do x, que é a posição, dependendo do tempo, como é que eu vou encontrar essa temperatura? Eu só sei que a derivada parcial em relação ao tempo, a derivada parcial primeira é igual a uma constante vezes a derivada parcial segunda dessa temperatura em relação à posição. Mas, tipo assim,
eu vou chutar funções de temperaturas, que depende de tempo e da posição, para poder ver se eu consigo essa igualdade. Ou seja, é um problema, se a gente não tiver alguma técnica para resolver, convenhamos que é um problema difícil, né? De acertar que função de duas variáveis satisfaz isso. Então, por isso que a gente, na aula de hoje, a gente vai introduzir esse método, chamado método de separação de variáveis, que vai ajudar a resolver esse problema aqui. A priori, pode ser que não fique claro, né, o que o método de separação de variáveis tem a ver com essa equação do calor, mas no desenvolver da aula e dessa semana e da próxima, vocês vão ver que o modus operandi aqui vai ser sempre o mesmo. Beleza? Então, o que consiste o método? O método, como lá no início da aula eu falei para vocês, eu quero encontrar uma função temperatura que dependa de x e de t. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e falar que essa função é a multiplicação de uma coisa que depende somente de x, que eu estou chamando de xão, x grande, né? Maiúsculo, de x, e um t grande, né? Não pode falar outra palavra, um t grande que depende desse tzinho pequeno, beleza? Esse t aqui, ó, t grande é a função que vai depender desse tempo. Esse tzinho que está aqui dentro é o tempo. Beleza? E esse t grande aqui é a função. Esse x grande aqui é a função. E esse x pequeno aqui é a posição na barra, né? Ou seja, que seção transversal você está considerando. Então, eu vou supor que minha função temperatura é a multiplicação de duas funções. Uma que depende de x e outra que depende somente do tempo. Beleza? É o que está falando aqui, né? Então, agora o que eu vou fazer? Se eu estou supondo que isso aqui é solução, o que eu vou fazer? Eu vou derivar ela, porque ela tem que satisfazer a equação, né? A equação é desse jeito aqui, ó. Beleza? Então, eu vou derivar parcialmente em relação ao tempo, e isso aqui tem que ser igual a uma constante que multiplica a derivada parcial segunda em relação a x. Então, vamos fazer essa conta aqui, pelo menos a primeira vez, para vocês entenderem de onde saiu essa igualdade aqui, ó. Quem que é a derivada parcial? Ó, o meu u de xt é x de x vezes t de t. Então, vamos lá. Quem que é a derivada parcial dessa função em relação ao tempo? Concorda que isso aqui é constante? Na derivada parcial em relação ao tempo? Então, eu vou conservar ela, né? E vou derivar isso aqui em relação ao tempo, né? Eu não sei quem é. Então, ficou telinha. Então, o lado esquerdo aqui eu já tenho. Agora, eu vou fazer o lado direito. Vou derivar primeiro em relação a x, para depois derivar de novo, né? Ou seja, duas vezes. A derivada parcial aqui em relação a x. Então, derivando em relação a x, agora quem fica constante é o quê? É o t, né? O t grande. Então, vai ficar x' de x, conserva esse camarada aqui, né? E a derivada parcial segunda é derivar de novo. Não é isso? Esse camarada aqui, ó, vai continuar sendo constante e aqui vai ficar a derivada segunda, x duas linhas, e esse aqui eu conservo de novo. Então, vamos lá substituir. Esse camarada aqui é igual a k que multiplica isso aqui, não é? Então, vamos lá. X de x vezes t' de t é igual a k que multiplica x duas linhas de x vezes t de t. Substituindo na equação, beleza? Então, vamos lá. Por que ficou dessa maneira? O que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por x de x. Ó. Se eu dividir todo mundo por x de x, não altera, né? É esse aqui corta, né? Então, sobrou o quê? Sobrou t' de t igual a k, x duas linhas de x sobre x de x vezes t de... Agora eu vou dividir todo mundo por t de t, beleza? Vou dividir todo mundo por t de t. Aí eu cortei esse camarada aqui, ficou 1, né? Então, o que sobrou? Sobrou t' de t sobre t de t igual a k que multiplica x duas linhas de x sobre x de x. Tá quase chegando na equação. Ali eu só, o que eu fiz? Eu só peguei esse k e passei para o outro lado, né? Dividi por k agora dos dois lados. Se eu divido por k aqui vai ficar 1 sobre k. Esse aqui cortou, né? Então, sobrou o quê? Sobrou x duas linhas de x sobre x de x igual a 1 sobre k t' de t sobre t de t. Tranquilo? É exatamente essa expressão que está aqui, ó.
x duas linhas de x, tá vendo? Dividido por x de x igual a 1 sobre k, t' de t. Aí você para e pensa, como é que pode uma coisa ser igual? Ó, como é que pode essa coisa aqui ser igual a essa coisa se desse lado aqui só tem x e desse lado aqui só tem t? Como é que pode ser igual? O único jeito disso aqui ser igual é se for constante, concorda? Não pode ter variável, pois pode? Então, eu estou chamando essa constante de menos lambda. Nós vamos entender o porquê do sinal menos lambda daqui a pouco. Não vamos preocupar por enquanto com isso. Eu vou chamar essa constante de menos lambda. Lambda é um número real. Se lambda é um número real, então menos lambda também é um número real. E nós vamos ter que pegar todas as possibilidades. Nós vamos ter que pegar o valor lambda igual a zero, lambda positivo, lambda negativo. Então, não faz, como é que fala? Não perde generalidade eu colocar esse sinal de menos aqui, ó. Porque quando eu escolhi o lambda negativo, ele vai virar positivo e vice-versa. E quando eu escolher zero, ele vai virar zero. Então, a gente vai trabalhar com as três possibilidades para ele. Então, se for conveniente eu colocar lambda sem o sinal de menos, pode. Se for conveniente eu colocar menos lambda também, pode, porque não vai perder a generalidade. Ficou claro? Essa questão da generalidade, porque o lambda eu vou ter que pegar esses três valores aqui para ele. Então, se eu coloco um sinal de menos aqui ou se eu coloco um sinal de mais, tanto faz, concorda? De qualquer maneira, eu vou percorrer os reais todos. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, por enquanto, eu vou chamar ele de menos lambda. Então, ficou claro de onde saiu essas duas equações, né? Essa, opa, vou colocar vermelho aqui. Essa aqui tem que ser igual a isso. E, logicamente, essa aqui também tem que ser igual a isso aqui, né? Eu tenho duas equações. Eu tenho essa equação em vermelho, que vai ser uma EDO, que eu chamei de problema 1, tá vendo? Ou seja, isso aqui igual a menos lambda, esse x passou para cá multiplicando, depois eu passei ele para cá, né? Ou seja, eu fiquei aqui com x duas linhas, o vermelho, né? Vamos fazer o vermelho primeiro. Ó, eu fiquei com x duas linhas de x dividido por x de x igual a menos lambda. Aí o que eu fiz? Eu multipliquei cruzado e depois passei para cá igualei a zero. Beleza? Menos lambda mais lambda x de x igual a zero. Que é exatamente esse problema aqui, ó. De onde que eu encontrei essas condições iniciais? Vocês lembram que U de 0t vale 0 e U de LT vale 0, que são exatamente essas condições aqui, ó. Da topa, né? Da fronteira, C0. Aqui, ó. U de 0t igual U de LT 0. Então, olha o que isso aqui vai nos dar. O que é o U de 0t? Vocês concordam que é x de 0 vezes t de t? Porque eu estou supondo que a minha função U de xt, ela vale x de x vezes t de t, não é isso? Agora substitui 0 no lugar do x, vai ficar exatamente isso aqui, não vai? Isso aqui tem que ser 0, não tem? Se isso aqui vale 0, ou x de 0 é 0, ou t de t vale 0, concorda? A multiplicação de duas coisas dando 0. Por que eu descartei esse camarada aqui ser 0? Porque se esse camarada for 0, vocês concordam que essa minha u que eu estou procurando aqui seria a função nula? Se o t de t fosse 0? Para todo t? Zera tudo, né? Então, não é interessante. Eu não estou procurando solução nula. Eu quero uma solução não nula, beleza? Eu quero um u de xt, uma temperatura diferente de 0. Por quê? Porque eu sei que o pessoal lá no tempo 0 já era uma f de x que poderia muito bem ser diferente de 0, né? Ou seja, a temperatura, a distribuição inicial de temperatura poderia muito bem ser diferente de 0. Então, eu não estou interessado na função nula em cima do eixo do x lá, não, né? Então, por isso que eu peguei o quê? O x de 0 igual a 0. Agora, olha o x de... Ó, se eu calcular, por exemplo, o u de LT. O que é o u de LT? É colocar L no lugar do x, né? Ou seja, vai ficar x de L vezes t de t
Da mesma forma, por que eu escolhi o x de L sendo zero? Porque eu não posso zerar o t de t. Pelo mesmo motivo, senão eu teria a função nula. Então, isso aqui é um EDO, concorda que isso aqui é um EDO de segunda ordem? Com coeficientes constantes? Concordam ou não? Que a gente viu lá no início no início, não, mais ou menos no meio do curso? Esse problema aqui a gente sabe resolver, não sabe? Usar a equação característica, né? Ver se as possibilidades, né? Caiu inclusive na segunda prova, né? Ver as possibilidades para lambda positivo, para lambda negativo, ou não, para lambda real, multiplicidade 2 ou lambda complexo, né? As equações da equação característica. Então, esse problema 1 eu sei resolver, não sei? Para encontrar quem que seria o x de x? Para compor a minha solução geral? Ok? Agora, o problema 2. O que é o problema 2? O problema 2 é o problema em azul aqui, né? Essa outra parte aqui, ó. É o problema 2. Esse problema 2 ele é mais fácil. Por que ele é mais fácil? Porque ele envolve só um EDO de primeira ordem, tá vendo? A temperatura, esse T grande aqui, ó, que depende do tempo, ele só tem ordem 1, tá vendo? É a derivada primeira, porque você só deriva uma vez aqui do lado esquerdo, né? Ou seja, aqui do lado esquerdo é a derivada de ordem 1. Então, esse problema aqui ficou um pouquinho mais simples de resolver. Aí, novamente, o que eu fiz? Eu peguei, ó, 1 sobre K. Opa. 1 sobre K vezes T' de T sobre T de T. Isso aqui é igual a menos lambda. Aí eu multipliquei cruzado, do mesmo jeito, ó, vai ficar o quê? T' de T igual a K negativo, né? Tem um menos lambda, então menos lambda vezes K vezes T de T. Passei para lá multiplicando cruzado, né? Aí esse camarada eu vou passar para cá igualar a zero. Mais... Bom dia, William chegando, mais lambda... Joia? Igual a zero. É exatamente esse problema aqui, tá vendo? Vou colocar em vermelho aqui. É exatamente esse problema 2, tá vendo? T' mais lambda K vezes T grande igual a zero. Aí você fala, mas cadê a condição inicial desse problema? Calma, mais para frente a gente vai ver as condições iniciais para esse problema aqui. Então, agora eu tenho o problema 1 e o problema 2. O problema 1, ele depende totalmente de x. O problema 2, ele depende totalmente de t. Não é isso? Isso aqui é um EDO de primeira ordem. Lembra? Y' mais um P de t vezes y igual a zero. Tá vendo? Tá a mesma carinha, tá vendo? Melhor ainda, porque esse P de t aqui é constante, tá vendo? Esse P de t aqui é constante, ó. Quem que acompanha? Estou trocando o T grande pelo Y, né? Lá do início do curso. É um EDO de primeira ordem. Isso aqui é um EDO de primeira ordem. Homogênea. Com coeficientes constantes ainda, né? Ou seja, porque o coeficiente, quem que acompanha a derivada e a função, é constante. Então, é um problema mais fácil de resolver ainda, concorda? Lá do início do curso. Agora segura aí na cadeira para a gente começar a atacar os problemas, né? Ou seja, vamos resolver o problema 1 e depois a gente resolve o problema 2. A pergunta é, como eu igualei isso aqui a uma constante, que é chamado constante de separação, o som do William... Opa, desculpa. Que talvez, para mim, não está incomodando, não, mas pode ser que os colegas, igual aquela vez, pode ser que criam um ruído na comunicação. Aí o que acontece? O Denivaldo falou isso. Eu vou
primeiro eu vou atacar o problema 1. Para atacar o problema 1, essa EDO aqui, como eu falei para vocês, ela é de segunda ordem com coeficientes constantes. Então, eu vou ter que utilizar o quê? O conhecimento que a gente obteve lá na questão das equações características. E essa constante de separação que eu chamei de menos lambda, ela tem 3 possibilidades, porque ela pode ser qualquer número real, então ela pode ser maior que zero, ela pode ser igual a zero, ou ela pode ser menor do que zero. É a questão da tricotomia, né? Qualquer número real, ela só pode ser 3 coisas. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é zero. Certo? Então, as possibilidades para lambda ou é zero, ou é maior que zero, ou menor que zero. Beleza? Que é essa outra possibilidade aqui. Então, vamos lá. Para cada um desses casos, a gente vai fazer a conta para ver o que dá. Então, se o lambda for zero, só lembrando, a minha equação é assim, ó, x duas linhas, mais lambda x de x igual a zero. Se o lambda for zero, vocês concordam que essa parte aqui some, né? Para o caso lambda igual a zero. Que vai ficar zero vezes o x de x, então zerou. Então, sobrou só isso, né, da equação. Se eu integrar 2 vezes aqui, vocês concordam que a solução vai dar isso aqui, né? Se eu integrar 2 vezes, para poder extrair a função original. Qual a função cuja derivada segunda zera? É uma função linear, concorda? Quando você deriva 2 vezes, essa função aqui vai zerar. É tranquilo isso aqui para todo mundo? Sim? Beleza, então. Ó, agora eu tenho a minha possível solução dada dessa maneira, mas aí eu tenho que usar as condições iniciais. A condição inicial é que isso aqui vale zero, não é isso? É a condição inicial aqui, ó, do problema. Tá vendo? As condições iniciais aqui do problema. Então vamos lá. O que significa o x de x ser zero, ou x de zero ser zero? Eu vou colocar zero no lugar do x, então vai ficar o quê? Vai ficar a vezes zero mais b, não é isso? Daqui a gente conclui que o b vale zero, concorda? Porque esse aqui, o a pode ser qualquer coisa, mas o b tem que ser zero, concorda que o b tem que ser zero? Então, se o a pode ser qualquer coisa, então minha solução ficou só isso, né? Porque o b tem que ser zero. Agora vamos substituir o L no lugar do X. Então eu fiquei com AL igual a zero. O L, a gente sabe que é diferente de zero, porque é o tamanho da barra, né? O L não pode ser zero, o L. Então sobrou para quem? O A. Então, nesse caso aqui, ó, o A é zero e o B é zero. Então, consequentemente, o meu x de x vale a função nula. Me interessa isso? Não, né? Por que não interessa? Porque vocês lembram que a minha solução é o quê? É x de x vezes t de t. Se esse camarada aqui é zero, então zera tudo, não zera? Independente de quem que seja a t? Tranquilo, gente? Por que não interessa o caso lambda igual a zero? Ah, sim, sim. Beleza, vamos para outro caso. Lambda negativo. Se o lambda for negativo, vocês concordam que eu posso chamar ele de menos alfa ao quadrado? Concorda que esse número aqui vai ser negativo? Independente se o alfa é positivo ou negativo, não sei, né? É qualquer número negativo, eu posso escrever dessa maneira, não posso? Mas você levando ele ao quadrado, ele vai dar positivo? O menos não está ao quadrado. Ah, sim. Beleza? O menos não está ao quadrado. Então, esse número aqui é negativo porque se o alfa for positivo, menos alfa ao quadrado é positivo, lógico. E se o alfa for negativo, então menos o alfa é negativo, então vai ficar uma coisa negativa ao quadrado, né? Vai dar positivo, esse menos aqui não está ao quadrado, vai dar negativo do mesmo jeito. Tranquilo? Tá. Então vamos lá, para o caso lambda menor do que zero. Bom, se o lambda é menor do que zero, eu simplesmente coloquei ele aqui no lugar do lambda, tá vendo? Eu fiquei com essa equação desse jeito. Essa equação aqui, ó, a solução que a gente propôs para ela seria do tipo exponencial, não foi? Lá nós colocamos e elevado a lambda x, né? O chute. E depois a gente encontrava as soluções da equação característica, não era isso?
Mas como eu estou usando lambda, aqui, aí eu troquei para R, tá vendo que eu troquei a letrinha para R? Então a equação característica vai ficar R ao quadrado mais AR mais B igual a zero. Eu só troquei a letra para poder não usar de novo a letra lambda, para não confundir vocês, beleza? Então por isso que eu supus que a solução seja do tipo E elevado a Rx, beleza? Onde esse R é raiz da equação característica. Por que a equação da característica ficou dessa maneira? Porque vocês lembram lá quando a EDO era do tipo, desse jeito assim, ó, y duas linhas, mais y, não, vou colocar aqui mais 2y igual a zero. Como é que seria a equação característica aqui? Era lambda ao quadrado mais 2 igual a zero, não era isso? A equação característica? Esse 2 aqui, quem está fazendo o papel desse 2 é exatamente isso aqui, ó. Só para vocês entenderem de onde que veio. Por isso que a equação característica fica o quê? Fica R ao quadrado. Esse R ao quadrado aqui seria o lambda ao quadrado, né? Para trazer para a letra que você estava acostumado. E esse menos lambda, menos alfa ao quadrado aqui seria o mais 2 da história aqui. Para esse exemplo, né? Para comparar, para ficar mais claro aí para vocês. Ficou tranquila a equação característica? Para essa EDO aqui? Sim, sim. Beleza. Essa equação característica, vocês concordam que as raízes dela é exatamente mais... Lembra que menos alfa ao quadrado é negativo, não é? Menos alfa ao quadrado é negativo. Então, quando ele passa para o outro lado, vai ficar assim, não vai? Então, quais são as raízes aqui para R? Vocês concordam que é mais ou menos raiz quadrada de... Sim, né? Beleza? Esse aqui pode cortar com esse, não pode? Então, mais ou menos alfa. É uma raiz positiva e uma raiz negativa, concorda? Nesse caso aqui, dá duas raízes reais, uma positiva e outra negativa. Então, esse caso aqui, a gente resolveu ele como que era? Era exatamente desse jeito. Era duas exponenciais, não era a solução? A solução geral era C1 e elevada a uma raiz vezes o x, mais C2 a outra raiz vezes o x. Essa era a solução no caso, por exemplo, se fosse uma célula, por exemplo, né? Nesse caso aqui, eu teria duas raízes reais, uma positiva e outra negativa nesse caso aqui. Aí, por que você colocou cosseno hiperbólico e seno hiperbólico? Para poder substituir as condições iniciais, fica mais interessante você escrever dessa maneira. Só lembrando aqui, vocês lembram lá do curso de cálculo 1 que cosseno hiperbólico é o quê? É E elevado, cosseno hiperbólico de x é E elevado a x mais E elevado a menos x sobre 2, não é essa a fórmula? E o seno hiperbólico, quem que era? Era E elevado a x menos E elevado a menos x sobre 2, não era assim? No lugar desse x agora, eu vou trocar por alfa x. Então, eu vou colocar um alfa aqui, vou colocar um alfa aqui, vou colocar um alfa aqui. Vou colocar um alfa aqui, né? E vou colocar um alfa menos alfa, E elevado a menos alfa x aqui. Quando você faz o cosseno de alfa x, tá vendo que eu troquei a letra? Aqui eu tenho um D1 e D2. Eu troquei, não é mais C1 e C2. Porque essa expressão aqui, ó, você pode escrever ela de outra maneira, utilizando cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Depois vocês pegam e desenvolvem para vocês verem. Ó, o que é D1? E elevado a alfa x, mais E elevado a menos alfa x sobre 2, mais D2, que multiplica E elevado a alfa x, menos E elevado a menos alfa x sobre 2. Quando você soma um com outra, vocês concordam que essa parte aqui, ó, vamos lá, D1 sobre 2, vamos colocar D1 sobre 2 em evidência aqui, ó, e mais D2 sobre 2, ó, esse aqui, ó, quando você desenvolve, vamos chamar o C1 de D1 mais D2 sobre 2, e vamos chamar o C2 de D1 menos D2 sobre 2. Quando você pega esse C1 aqui dessa maneira e esse C2 dessa maneira, você vai ver que essa expressão aqui ela é exatamente igual a essa. Porque essa parte, tá vendo que tem um sinal de menos aqui, ó?
essa exponencial, quando você soma, esse sinal de menos, ela vai cortar essa parte, e quando você subtrai, esse menos aqui vai ficar positivo, e essa parte inicial aqui que vai cortar. Beleza? Então, por isso que você pode escrever como D1 cosseno hiperbólico de alfa x mais D2 seno hiperbólico de alfa x. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar as condições iniciais, né? Ou seja, você vai trocar o x por zero. Quando você troca o x por zero, o cosseno hiperbólico de zero vale 1 e o seno hiperbólico de zero vale 0. Vocês lembram disso, né? Porque o gráfico do cosseno hiperbólico é como se fosse uma parábola, assim, né? E do seno hiperbólico é como se fosse uma cúbica, né? Esse aqui é o cosseno hiperbólico e esse aqui é o seno hiperbólico. Então, o seno hiperbólico de 0 é 0, ele passa aqui na origem, e o cosseno hiperbólico vale 1. Então, para vocês verem, quando você coloca 0 aqui no lugar do x, então vai ficar D1 vezes 1, D1 vezes 1, né? Porque vai ficar cosseno hiperbólico de 0 vale 1, então vai ficar D1 mais D2 vezes 0, né? Porque o seno hiperbólico de 0 vale 0. Nesse caso aqui, vocês concordam que o D1 ele tem necessariamente que ser 0? E o D2 pode ser qualquer coisa? Por quê? Ó, o que eu cheguei aqui? Deixa eu dar uma limpada aqui. O que eu cheguei aqui? Ó? Eu cheguei que o meu x de 0, ele vale 0. Isso aqui deu D1 vezes 1 mais D2 vezes 0. Então, nesse caso aqui, o D2 ele pode ser diferente de 0, mas obrigatoriamente esse D1 aqui tem que dar 0, porque senão não vai dar a igualdade tem que dar igual a 0, não é? Então, quem que sacrifica aqui vai ser esse camarada aqui que vai embora. Então, minha solução então vai ficar como? Se o D1 é 0, então sobrou só D2 seno hiperbólico de alfa x. Minha solução reduziu a isso aqui, ó. Por quê? Porque o D1 foi sacrificado. Agora, quando você substitui o L, o que vai acontecer? Vai ficar D2 vezes o seno hiperbólico de alfa L. Tranquilo? Estou substituindo o L no lugar do x. Vocês concordam que isso aqui ele é diferente de 0? Por que é diferente de 0? Porque o alfa é diferente de 0, o L é diferente de 0. Alfa vezes L é diferente de 0 e o seno hiperbólico ele só zera no 0. Então, esse seno hiperbólico aqui com certeza é um número positivo ou negativo, concorda? Então, para essa multiplicação aqui dar 0, o que tem que acontecer? Sacrificar o D2, não é? Ou seja, demos com burros na água novamente. Por quê? Porque não temos solução não nula de novo. Porque se o D1 é 0, se o D1 é 0 e o D2 é 0, então meu x de x deu 0 de novo. Mas diz que a esperança é a última que morre. Ainda falta um valor para alfa, né? É, porque até agora não estamos chegando em lugar nenhum, né? Exatamente, ou seja, para lambda igual a 0, deu ruim, né? Para lambda negativo, deu ruim, né? Esses casos aqui. Não deu nada bom, né? Ou seja, deu solução nula. Os dois casos. Mas, graças a Deus, tem mais um, né? Tem esse camarada aqui, ó, que é o caso positivo, o lambda positivo. Se o lambda for positivo, aí nós vamos ter raízes complexas, tá vendo? Por que vai ter raízes complexas? Se o lambda é positivo, eu chamei ele de alfa ao quadrado, a equação característica agora vai ser desse jeito, e aí vou ficar com r ao quadrado igual a menos alfa ao quadrado, né? Quando eu passar para o outro lado. Como eu sei que esse camarada aqui ele é positivo, então menos ele é negativo. Então aqui eu vou ter duas raízes complexas, do tipo imaginário puro, né? Não tem parte real. Tranquilo? É como se fosse resolver a equação assim, ó. Mais 2 igual a 0. Ou seja, o R seria mais ou menos raiz de 2i, né? Tranquilo? E aí a gente sabe que a solução é dada através de senos e cossenos, não é isso? Quando o caso complexo. Vocês lembram como é que era lá?
era y. Imagine que a sua solução lá seja P mais ou menos IQ. Aí como é que ficava a solução? Era E elevado a Px, que multiplica uma constante, cosseno de Qx, mais outra constante, seno de Qx, não era isso? Caso complexo? Depois que a gente usou o teorema da linearidade, somou as duas, dividiu por 2, subtraiu, dividiu por 2i, né? Para poder chegar numa solução mais limpa, digamos, né? Aquela aula que foi gravada, eu espero que vocês tenham assistido, né? Essa aula, do caso, quando a diagonalização dava números complexos, a gente chegava na solução desse tipo assim, né? Que é exatamente esse camarada aqui, ó. E elevado a px. Nesse caso aqui, o p é zero, né? Ó, esse aqui faz o papel do P da teoria e esse aqui faz o papel do Q da teoria, né? Então, E elevado a zero, nesse caso aqui, dá 1. Por isso que ele nem aparece na solução aqui, né? Esse C1 aqui é o A, esse C2 aqui é o B, e esse Q que aparece aqui é o alfa, né? Tranquilo? Da teoria que a gente aprendeu? Então, vamos lá. Vamos rezar aqui para ter coisas não, como é que fala? Não nula, né? Para x. E pelo jeito tem, né? Pela conta que a gente está olhando aqui, já nessa tela aqui, deu bom aqui, né? Essa parte aqui. Por quê? Vamos substituir o zero, que é a condição inicial. Ó. Se eu substituir o zero, vai dar o quê? Vai dar C1 cosseno de zero mais C2 seno de zero, não é isso? Se eu substituir zero no lugar do x, o cosseno de zero vale 1 e o seno de zero vale 0. Se o cosseno de zero vale 1, vocês concordam que eu tenho que sacrificar esse C1 aqui? Esse aqui tem que ser 0? Por quê? Porque o C2 pode ser qualquer coisa e o seno de 0 é 0, então o C2, por enquanto, pode ser qualquer coisa, não pode? Então, minha solução, por enquanto, sobrou C2 seno de alfa x. O C1 já foi para o saco, digamos, né? Ou seja, foi embora, tem que ser 0 o C1. Mas a minha esperança é o C2. Mas por que nós temos que sacrificar esse C1? Ué, porque senão ia ficar o quê? Ó, 0 é igual a C1 vezes 1 mais C2 vezes 0. Se esse C1 não fosse 0, isso aqui daria 1, não daria? Daria C1. C1 vezes 1 dá C1, mais 0. Como é que essa equação aqui vai dar 0? É só se o C1 for 0. Beleza? Tranquilo. Tá, mas aí nós temos a última esperança, que é o C2. Vamos lá para o C2. Vamos substituir o L, né? Falta a gente substituir o L, que é o x de 0 igual ao x de L igual a 0. Substituindo o L aqui vai dar quanto? Vai dar C2 vezes o seno de alfa L, né? Colocando L no lugar do x. Aí você fala, uma constante vezes a função seno dando 0. Será que essa constante tem que ser 0? Não necessariamente, né? Por quê? Porque eu sei que a função seno, ela zera em alguns lugares, não zera? Se a função seno, ela zera em alguns pontos, eu poderia deixar o valor de ser diferente de 0 naqueles pontos onde a função seno zera, para compensar, né? Porque 0 vezes C2. E aí, graças a Deus, a minha função seno, ela zera nos múltiplos de 180, não zera? Se esse argumento aqui, ó, for igual a NP, o seno zeraria e aí o C2 ficaria livre, concorda? Para ser qualquer coisa. Então, se o alfa L for igual a NP, ou seja, em outras palavras, se o alfa for igual a NP sobre L, né, só multiplicando cruzado aqui, né, passar o L para cá, eu vou ter uma constante não nula. Tá vendo que eu chamei o C2 de Cn? Por que eu chamei de Cn? Porque quando n for 1, eu vou ter um C1. Quando n for 2, eu vou ter um C2, concorda? Quando n for 3, eu vou ter um C3, e assim vai. Então, se o alfa, lembra que eu estou no caso lambda igual a alfa, estou nesse caso aqui, né? O lambda positivo. Se esse alfa valer exatamente NP sobre L, ok.
eu vou ter uma solução não nula. E a solução não nula vai ter essa carinha aqui, ó. Ficou claro? A solução não nula para x, para o problema 1. Beleza. Aí você fala, tá, mas quem é esse CN da história? Como é que eu determino esse coeficiente? Lembra que tem uma hipótese que a gente não usou ainda? Lembra que a distribuição inicial de temperatura era uma determinada f de x? Para cada ponto, para quando o tempo for zero, cada seção transversal tinha uma temperatura inicial, não tinha? Aqui, ó. A outra condição inicial, ó, do problema. Essa aqui, ó. A gente não usou ela ainda, né? Então chegou a hora de usar ela, né? Então vamos lá. Ainda, antes de usar ela, deixa eu ver. Vou deixar ela para o final, na verdade. Vou resolver o problema 2 antes de. São dois problemas, são esse, o problema 1. Né? O problema 1, que é esse, e o problema 2, que é esse. Então, eu já sei, concorda que eu já sei exatamente qual que é o valor de lambda que eu devo usar aqui? Porque não adianta eu usar lambda igual a zero aqui. Adianta? Porque lambda igual a zero, eu zeraria o x. Então, o que adianta eu achar um t diferente de zero se o x com lambda igual a zero, zera? Então, a multiplicação ia zerar, né? Eu preciso checar o lambda negativo? Também não, né? Porque o lambda negativo zerou esse problema em x, não foi isso? O lambda negativo? Então, agora eu vou resolver esse problema aqui já com valor de lambda. Ok, eu já sei qual que é ele já, ó. Então, eu vou resolver o problema 2 para o único valor de lambda, que eu já sei que eu tenho que pegar exatamente o lambda como sendo alfa ao quadrado. Então, ó, para você ver, ó, esse camarada aqui, ó, é exatamente o meu alfa ao quadrado, é o lambda lá da história, né? Do problema 1. Lembra do problema 1? Era t' de t mais lambda k t de t igual a zero. Não é esse o problema 1? Não, problema 2. Só que agora, como o meu lambda ele dependeu de n, tá vendo que o lambda agora ele dependeu de n? Então aqui eu estou chamando t', eu coloquei um n a mais aqui, ó, tá vendo? Porque agora essa temperatura... Lembra que eu tenho uma solução xn, que depende de quem? Do Cn, não é isso? Seno de nπx sobre L. Esse aqui é meu xn, tá vendo? Então, quem que vai ser minha U de xt? Vai ser x de n vezes t de n. Né? Porque a minha solução está dependendo do n, não é isso? Então, agora, como é que eu resolvo essa equação aqui, ó? Lembrando lá do curso que a gente viu lá no início, como é que a gente resolveu um EDO de primeira ordem? Imagine que aqui seja uma constante aqui, a, y igual a zero. Como é que era a solução desse problema? A solução desse problema era quem? Era y igual y de t igual uma constante. Vou chamar de outra letra aqui para não confundir. Uma constante vezes exponencial de menos a t, não era isso? A solução para esse problema aqui, ó. Lá do início do curso. Agora, quem está fazendo o papel aqui, ó, esse trambolho todo aqui, ó, tá fazendo o papel do A, ó. Vamos lá, não precisa assustar, não, mas isso aqui tudo é constante, ó. É tudo número, né? Esse aqui tá fazendo o papel do A. Tá vendo que ele veio para cá, ó? É exatamente esse A aqui, tá vendo? Menos, o menos aqui, ó. Esse BN aqui, quem é esse BN? Esse BN tá fazendo o papel desse B aqui, lá do início. Beleza? Então, é uma exponencial de menos essa coisa toda que acompanha o Y. Quem que é o Y aqui? Esse camarada aqui é o T' N de T. Esse camarada aqui é o T N de T. E esse trambolho todo aqui, ó, N ao quadrado, π ao quadrado, vezes K dividido por L ao quadrado, faz o papel do A. Então, a solução, por mais feia que aparenta ser, né? A solução é exatamente essa aqui, ó, para EDO de primeira ordem.
A minha EDO de primeira ordem tem essa solução. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as duas, não é isso? Porque o objetivo... Cadê onde é que eu escrevi isso aqui? Foi aqui embaixo. Não, foi na outra folha. Cadê? Não, onde é que eu escrevi isso? A impressão que eu tinha escrito em algum lugar. Ou seja, quem que é meu U de xt? É a multiplicar... Ah, tá aqui, ó. Tô cego, tá aqui na minha cara aqui. Tá vendo? A minha solução é a multiplicação das duas, não é isso? Então, eu tenho quem que é meu xn e tem quem que é meu tn. Então, eu vou multiplicar essas duas coisas aqui, né? Quando eu multiplico as duas, vocês concordam que vai ficar um cn, essa constante aqui vai ficar multiplicado por essa constante aqui? Então, eu tô renomeando essa constante de AN. Então, aqui aparece essa parte aqui, ó, é a parte do xn. E essa parte aqui é a parte do tn. Essa multiplicação aqui é exatamente a multiplicação do bn vezes o cn. Ficou clara a minha solução? Agora só falta o quê? Determinar como é que determina essas constantes aqui, né? Porque o que adianta eu ter uma série e eu não sei como é que calcula os coeficientes da série? É uma função de duas variáveis, normal. Vixe, já deu meio dia 1. É uma função de duas variáveis normal, tá vendo? O seno depende de x, a exponencial depende do tempo. Então, a multiplicação das duas vai depender de x, da posição e do tempo. Então, agora falta determinar os coeficientes. Para determinar os coeficientes, eu vou utilizar aquela hipótese que eu não tinha utilizado ainda, que eu falei para vocês. Ou seja, no tempo zero, para cada x, eu tinha uma distribuição inicial de temperatura que eu chamei de f de x. Então, se eu coloco zero no lugar desse t aqui, ó, vocês concordam que essa exponencial aqui dá 1? E elevado a zero, né? Esse trambolho todo aqui multiplicado por zero, zero, né? E elevado a zero dá 1, né? 1 aqui. Nem coloquei 1 aqui que não precisa, né? Vezes 1. Então, sobrou só isso, tá vendo? Isso aqui tem que ser igual a f de x. Mas observe que isso aqui, esse AN aqui, ó, ele é exatamente os coeficientes da série de Fourier dos senos, não é isso? Por isso que a gente estudou série de Fourier antes, né? E esse camarada aqui, ó, como é que eu faço para poder determinar ele? Lembra que quando eu tinha uma função f de menos L até L em R, o coeficiente, quem que acompanha o seno aqui, como tal, lá na verdade na teoria, quem que acompanhava o seno lá era o BN, né? Era A0 sobre 2, mais o somatório de AN vezes o cosseno, não era isso? NP, lá usei T, aqui eu estou usando X, né? Mas é a mesma coisa, vamos usar X para ficar igual. Mais um somatório de um BN vezes um seno de NPx sobre L. Não era isso a série de Fourier para a função f de x? Como a função f era definida dessa maneira, o que acontece? A gente tinha a fórmula, né? Esse camarada aqui, ó, ele está sendo esse AN aqui, concorda que ele está no lugar do AN? Só a letrinha que está trocada, beleza? Só a letrinha que está diferente. Esse AN aqui seria esse BN aqui da teoria. Esse BN da teoria, vocês lembram a fórmula dele? Era 1 sobre L, não era isso? Integral de menos L até L, f de x vezes o seno, não era isso? Da fórmula que a gente aprendeu lá? Tá. Mas observe que a minha função f, o comprimento da barra, ele não está indo de menos L até L, não. Porque a minha função de distribuição de temperatura começa do zero e vai até o L, não é isso? Não sei como é que é a função f de x, mas ela vai só de 0 até L. Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Uma extensão ímpar. Vai ficar muito ruim meu desenho aqui, mas só para vocês entenderem aqui, ó. Eu preciso fazer uma extensão ímpar dessa função f aqui, não preciso? Por quê? Para meu bn ser o quê? 2 vezes a integral de 0 até L. Esse f que aparece aqui vai ser a extensão ímpar do f de x, né? Vezes o seno.
Por que é isso? Porque a extensão ímpar, se ela é uma extensão ímpar, a f vai ser ímpar, né? O seno também é ímpar, não é isso? A multiplicação de uma coisa ímpar por uma coisa ímpar dá par, não dá? Por isso que fica duas vezes, tá vendo? Duas vezes sobre L, integral só de 0 até L, porque de 0 até L eu não preciso usar mais a extensão, concorda? Que eu posso usar a função original. F de x vezes o seno de n pi x sobre L. Então, esses coeficientes aqui, ó, a gente utiliza essa fórmula. Por mais que aqui na teoria, quem que acompanhava o seno era o BN, só explicando novamente para vocês, aqui, como eu já tinha utilizado o BN aqui, ó, ficou só a letrinha trocada, beleza? Mas o que eu quero que vocês ficam na cabeça de vocês? Deixa eu ver se tem uma... Não, só tem um exemplo aqui. Qual que é a solução do problema? Vamos lá. Só reescrever aqui a solução do problema. Se você tiver um problema de Dirichlet, da forma... Dessa forma aqui, ó. Onde a distribuição inicial de temperatura seja um f de x, ela seja isolada nas fronteiras para qualquer tempo, como sendo zero. A solução para esse problema é dada por um somatório de um AN vezes um seno de nπx sobre L, vezes uma exponencial de menos esse trambolho todo aqui, ó, n ao quadrado, π ao quadrado, k sobre L ao quadrado, t, onde esse AN você calcula utilizando a forma 2 sobre L, integral de 0 a L, f de x, essa f de x aqui é essa f de x aqui, ó, vezes o seno de nπx sobre L dx. Beleza? Então, resumindo a aula de hoje, para resolver esse problema com as condições da equação do calor, nessas condições aí, a fórmula é essa. Ficou claro? Sim, sim. Saber se vai esfriar ou se vai aquecer. Lembra que eu comentei para vocês que, como a temperatura aqui é zero, no início e no final, ó, para vocês verem, quando o tempo vai para mais infinito, vocês concordam que essa exponencial aqui tende a zero? O seno é limitado, não é? Não depende do tempo, quando o tempo vai para infinito. Então, uma coisa limitada vezes uma coisa que tende a zero, o que vai acontecer? Vai ficar todo mundo aqui, ó, zera todo mundo a temperatura, né? O equilíbrio térmico. Totalmente sentido, né? Eu sei que já passou um pouquinho da hora, mas tem um exemplo numérico aqui, ó, que eu queria apresentar para vocês. Lógico que talvez não vai dar tempo de a gente destrinchar as contas, mas, inclusive as contas não tá feita aqui, né? Eu só dei para vocês qual é o valor, mas aqui vai envolver o quê? Integração por partes. Por que integração por partes? Eu tenho uma barra de 40 centímetros, ela está isolada dos lados, eu peguei o coeficiente K como sendo 1, né? Aquele K que aparecia aqui, ó. Eu peguei ele como sendo 1. A distribuição inicial de temperatura, eu peguei essa função aqui, ó. O que essa função faz? Ela vale x até 20. E depois ela vale 40 menos x quando o x estiver entre 0 ou entre 20 e 40. Então, a barra está assim, né? Ou seja, o U de 20 é 0, isso aqui vale 20, né? Porque o que é isso aqui? Isso aqui é a temperatura na posição 20, ou seja, quando o x vale 20, e quando o t é 0, né? Ou seja, a imagem disso aqui vale 20, beleza? Por mais que não seja exatamente isso aqui, por que não seja exatamente isso aqui? Porque isso aqui é uma função de duas variáveis e eu estou desenhando isso para vocês como se fosse uma projeção, né? Beleza? Porque o gráfico da superfície estaria no espaço. Então, ela esquenta. Você tem que ir, beleza, William? Depois Beleza. você dá uma olhadinha no final lá do vídeo. Tá bem, tá. Até mais. Até mais. Então, aqui, ó, o que acontece? As condições iniciais, 0 e 0 na fronteira, ou seja, aqui, e aqui no 40 vale 0 e 0.
E aí a solução, de acordo com a fórmula que a gente acabou de aprender, é exatamente isso aqui, ó. Esse aqui é o L ao quadrado, né? Como o L é 40, então L ao quadrado vale 1.600, tá vendo? Mesma coisa. Os coeficientes eu tenho que usar a fórmula que eu falei para vocês aqui, ó, 2 sobre L, como L é 40, beleza? Aí você precisa fazer a conta, né? Por quê? Porque aqui você vai ter que quebrar essa integral em duas integrais, você vai ter que colocar 2 sobre 40 é 1 sobre 20, que multiplica a integral de 0 a 20. 0 a 20 a função vale x, então vai ficar x vezes o seno de nπx sobre 40, mais a integral de 20 até 40. 20 até 40 vai ter que usar essa outra fórmula aqui, né? Ou seja, 40 menos x, que multiplica o seno de nπx sobre L, sobre 40, né? Já tem o valor, dx. Isso aqui é duas integração por partes, beleza? Você chama isso aqui de u, isso aqui de dv, depois eu chamo isso aqui de u, isso aqui de dv. Ter cuidado, que aqui, quando isso aqui é u, o dv aqui vai ficar um sinal negativo, né? A derivada aqui vai ter um sinal negativo. Tenha cuidado com isso. Faz a conta, encontra esse AN. Esse AN aqui é o coeficiente, tá vendo? Aí eu peguei esse 160 sobre π ao quadrado aqui, ó, é número, eu tirei ele para fora do somatório, coloquei os coeficientes aqui, né, o AN, menos 1 elevado a n dividido por 2n mais 1 ao quadrado, coloquei aqui é seno de nπ, mas esse n aqui é exatamente esse n aqui, que é os ímpares, só sobrou os ímpares, esse aqui também é n ao quadrado, tá vendo? Então, o ímpar ao quadrado e tal. Escrevi alguns termos para vocês verem aqui, ó. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 0, 1 e 2 e 3. E aí eu coloquei para vocês o gráfico de como é que seria, tá vendo? Se vocês dão uma olhada aqui, ó, no início aqui, ó, esse aqui é o 0. Ó, esse aqui é o 0. E esse aqui, ó, sobe, desce. Esse aqui é o 40. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, o 40. 40 aqui, ó. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 40. Tá vendo que a minha função, ela faz isso? Esse aqui é o 20. Por quê? No tempo igual a 0, eu tenho essa solução aqui, tá vendo? No tempo igual a 0. Aí depois, o que acontece? No tempo igual a 30. Esse aqui é o eixo do tempo, tá vendo? E esse aqui é a temperatura. O que está acontecendo com a temperatura? A temperatura é essa superfície vermelha aqui, ó. Tá vendo que está diminuindo a onda? Por que está diminuindo? Porque o objetivo não, o que vai acontecer lá no futuro, quando o tempo fica grande? Tá vendo que o negócio está ficando, tá ficando cada vez menor a temperatura? Quando o tempo cresce, lembra que vai para zero? Então, aqui no início, aqui a temperatura está fazendo isso, que é a distribuição inicial de temperatura, e aí, com o tempo, quando o tempo vai passando, ela vai diminuindo a ondinha, tá vendo? Quando o tempo vai passando. Então, esse gráfico aqui em vermelho, essa superfície, ela é exatamente o quê? A temperatura em função o quê? Em função da posição da barra, a sua barra está aqui, né, de 0 a 40, é o domínio. Então, quando o tempo vai passando, o que me interessa é somente essa faixa aqui, ó. Mas lá no GeoGebra eu não consegui delimitar isso aqui para desenhar só essa faixa, né? Então, eu desenhei a função para outros valores aqui, né, do domínio, x aqui, ó. Mas o interessante é desenhar somente para x entre 0 e 40. Aí você teria só esse morrinho aqui, ó. Só esse aqui, beleza? Então, esse aqui é só para vocês terem ideia de como é que funciona a função temperatura em função do tempo. Dúvidas da aula de hoje? Opa. Ou foi tranquilo? Ainda não? Eu recomendo que dá uma olhada novamente da aula, refaça se for necessário, refaça essas contas do método de separação de variáveis novamente, para vocês tomarem familiaridade com o método. Por quê? Porque todos os outros problemas que a gente vai resolver, e não vão ser poucos, porque tem os outros casos da equação do calor, tem outros casos da equação da onda, depois de Laplace, o modus operandi vai ser sempre esse aí que a gente viu na aula de hoje. Então tem que estar bem legal, tem que você estar entendendo bem essa questão quando você faz extensão par, extensão ímpar,
para poder utilizar o coeficiente da série de Fourier. Quando aparece o seno, extensão ímpar. Quando aparecer cosseno na solução, vai ser extensão par. Entendeu? Então, é necessário que essa aula, eu até coloquei esse aviso lá na aula no sábado, quando eu enviei para vocês. É bom que essa aula, ela seja a primeira do método, ela seja bem entendida por causa disso, entendeu? Porque o procedimento que a gente vai fazer da agora para frente vai ser vai ter igual a esse até o final do curso. Beleza? Então, fiquem com Deus até quinta. Tranquilo. Até mais, Maria Vitória, Denivaldo, Marcos, Yuri. Com Deus.